Hello, people! Sejam todos muito bem-vindos à segunda aula da jornada, o Destravar do Inglês. Importante você saber que nós estamos em uma série de aulas que eu preciso que você assista de maneira sequencial. Todas as aulas dessa semana com o tema O Destravar do Inglês seguem um ritmo, uma sequência gradativa. E a aula mais importante foi a aula de ontem, que se chama O Jogo da Fluência. Se você não assistiu, não tem problema, assista essa primeira aqui comigo hoje ao vivo e depois volta lá e assista a primeira aula, que é a mais importante. Seja muito bem-vindo à segunda aula dessa jornada. E você viu aqui o tema, né? Destravando a dificuldade. Esta aula é específica para você que sente que o inglês é difícil, sente que você tem uma dificuldade extrema para aprender, para falar, para compreender, para lidar com o inglês. É sobre isso, essa aula é para você. Então, vem comigo para mais uma aula da jornada, o Destravar do Inglês. Let's go! Primeira coisa que eu quero que você entenda é o significado da palavra dificuldade. O significado que você dá a essa palavra vai definir como você vai encarar o inglês. Eu estou falando aqui sobre ressignificação. Talvez você trata a dificuldade como um problema da sua vida. Eu tenho dificuldade, eu nunca vou vencer essa parada. Ainda que eu me torne fluente um dia, eu sempre terei dificuldade. Talvez essa seja a configuração mental que você tem sobre a dificuldade. Primeira coisa que eu quero que você entenda: toda dificuldade é uma ausência de costume. Não, você não nasceu atrasado, lerdo, com dificuldade. A dificuldade é uma coisa que todo mundo passa, todo mundo tem em um grau de porcentagem menor, maior, mas tudo depende da perspectiva que você tem sobre aquilo. E eu vou te explicar isso aqui, ó. Preste muita atenção. Quando você começa a aprender uma nova língua, é comum você se deparar com algo desconhecido e a sua mente já puxar um gatilho e dizer para você o seguinte: que difícil. Dificuldade é só uma ausência de costume. Se você configurar sua mente para lidar com isso sempre dessa forma, toda vez que você se deparar diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de alguma coisa que você acha difícil, principalmente dentro do inglês, você vai falar para você mesmo: toda dificuldade é ausência de costume. Eu só não estou acostumado com isso ainda. Então você já parou para pensar, você já parou para perceber que toda dificuldade que você possui é porque simplesmente você ainda não está acostumado com aquela atividade? Pode parecer uma coisa muito óbvia, muito simples, mas quando você vira essa chave do costume, você vai começar a investir no passo a passo, no pouco por dia. E você vai compreender uma coisa: não se trata de enfrentar a dificuldade, mas de enxergá-la primeiramente como uma ausência de costume. Quando você olha para a dificuldade, imagine que a dificuldade é um gigante. Você olha para a dificuldade e fala assim: você é só uma ausência de costume. Eu só não estou acostumado. Quando eu me acostumar, me familiarizar, você vai ficar pequeno. É basicamente assim que você tem que enxergar a dificuldade. Eu me lembro até hoje, gente. Eu vou contar uma experiência pra vocês aqui, ó. Me lembro até hoje do dia em que eu decidi tirar a minha habilitação. Eu tava frustrado porque eu tava começando as aulas práticas sabendo absolutamente nada sobre câmbio, direção, seta, nem sequer como ajustar o banco. Isso era eu. Nesse tipo de desafio, você percebe que as aulas teóricas, elas não são suficientes para sustentar uma vida de prática. E perceba, não estou falando aqui sobre direção apenas, também sobre inglês. Teoria não sustenta uma vida de prática. No dia em que eu peguei no volante para começar a primeira aula prática, em uma velocidade de 20 km por hora, nem isso,
eu fiquei com uma raiva tão grande de mim, por eu não ter domínio daquilo. Nos primeiros 3 dias eu cheguei em casa com ódio. Falei, cara, como que eu não posso conseguir dirigir de maneira eficiente? E eu simplesmente fiquei com raiva por eu não estar habituado com aquilo. Mas aquele tipo de inconformismo, aquele inconformismo do tipo, como é que eu pude deixar o carro morrer a 10 por hora? Esse tipo de inconformismo é tipo no inglês, cara. Como é que eu posso assistir uma parada dessa fácil, um desenho infantil desse e não entender? Aí você tem que aprender a fazer o seguinte, a você captar essa energia do inconformismo, essa raiva, esse ódio que você tem às vezes da parada que você não entende, e você converter isso em uma energia positiva. Como é que você faz isso? Você muda a perspectiva que você tem sobre aquilo. Então, no 4º dia que eu cheguei ali para fazer a aula prática de direção, ainda com raiva, mas aí eu comecei a falar uma frase diferente para mim. Eu comecei a dar um novo significado. Quando eu falo aqui de dar um novo significado, ressignificação, é contar uma nova história, é arrumar uma nova pressuposição. Eu tô falando aqui de PNL, gente, programação neurolinguística. É sobre como você lida com o seu cérebro, como você lida com a sua mente. O que eu falei pra mim mesmo? Eu comecei a falar pra mim mesmo o seguinte: não é dificuldade. Você só não tá acostumado com isso. Ponto. Então, aqui você sara todo aquele problema de comparação. Não sei se você já teve isso, mas eu já tive demais. Eu tinha dificuldade com o inglês e eu ficava me comparando com as pessoas que não tinham dificuldade, porque na minha cabeça eles não tiveram dificuldade. E aí você vai entender uma coisa: toda dificuldade é uma ausência de costume. E aí, o que aconteceu nessa história aqui da aula da direção? Aqui era só uma aula prática. No 10º dia, 8º dia de aula prática, lá estava eu dirigindo com naturalidade. Após fazer o quê? Me acostumar com o processo do desconforto. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. A dificuldade, ela sempre vai existir no processo, sempre. Você sempre vai se deparar com alguma coisa que é difícil, mas eu não sei se você sabe qual que é a raiz, o significado da palavra difícil. Difícil. Primeiro significado é que não é fácil, que é óbvio, né? Segundo, preste muita atenção, que exige esforço para ser feito, trabalhoso, laborioso, árduo. Segundo, preste muita atenção, que demanda esforço intelectual para ser entendido, complicado, obscuro. Eu tô trazendo aqui o significado real da palavra, cara. Isso aqui é do dicionário de Oxford. É o que essa palavra significa. O que é difícil? Difícil é uma coisa que vai demandar esforço de você. Ponto final. Agora, sabe o que eu vejo muitas vezes? A pessoa, ela enxerga a palavra difícil como bloqueio, como trava. É difícil. Aí, ao invés dela encarar como esforço, que nem eu falei ali, né? Algo que demanda esforço. Ao invés dela encarar como eu vou me esforçar pra vencer essa dificuldade, não, ela para. Muita gente que já desistiu do inglês, a pessoa tem a seguinte perspectiva: eu desisti porque é difícil. Mas caramba, a palavra difícil significa que exige, demanda esforço intelectual. Vai demandar esforço. Não existe essa parada de você aprender uma parada que seja 100% fácil. Em algum ponto tem esforço da sua parte que você vai ter que colocar como depósito, como energia. Então, quando eu destravei isso aqui mudou a minha perspectiva de como aprender a língua, de como também ensiná-la. Porque aí eu comecei a perceber que às vezes o que o aluno tinha não era uma dificuldade. Às vezes eu pensava, o aluno nasceu assim com essa dificuldade, esse cara, ele tem esse problema, deve ser desde sempre. Não! Errado! É só uma ausência de costume. Por exemplo, hoje se você olhar pra você e você começar a analisar o seu grau de capacidade, de compreensão, de fala, de leitura, de escrita, você vai perceber o seguinte: você vai perceber que o nível que você tem de inglês hoje, ele tá totalmente condicionado ao quanto você está acostumado com a língua. Ah, Murilo, eu tenho dificuldade na fala. Você não tem dificuldade na fala, o que você tem é a ausência de costume, você não pratica, você não treina o suficiente.
Ah, Murilo, eu tenho dificuldade no listening, que é uma das coisas que eu mais ouço aqui. A pessoa assiste uma cena sem legendas, ela não consegue entender. Por que ela tem isso? Porque ela não está trabalhando a familiarização do ouvido. Ela não está aumentando o grau de costume com o ouvido, ela fica só assistindo com legenda. E eu não sei se você sabe, mas quando você assiste com legenda, você está mais lendo do que ouvindo. E é por isso que eu falo aqui que você tem que assistir coisas sem legendas. Em algum ponto você vai ter que treinar essa parada, por quê? Você vai para uma conversação real, não tem legenda, cara. Não tem texto, não tem Google Tradutor, você tem que lidar com o que você está ouvindo e falando. Então, toda a dificuldade que você tem em compreensão, em fala, é a ausência de costume. É por isso que eu venho aqui todo dia encher o saco aqui, falando pra você. Você precisa praticar com alguém, você precisa treinar, você precisa se acostumar, se familiarizar com a interação. Treinar com outra pessoa. Se você não treinar essa parada, esquece. Uma vida de estudo teórico não sustenta uma vida de prática. Quem já ouviu aquela frase do filme 300, que o Rei Leônidas fala assim: quanto mais você soa no campo de treinamento, menos você sangra no campo de batalha. É uma frase, inclusive, que muitos policiais usam, né? Suor poupa o sangue. Então, você quer saber o que vai poupar o seu sangue no campo de batalha? É o suor que você gasta aqui no treinamento. Agora, se você não entender esse jogo do costume aqui, ó, você vai ficar sempre naquele mimimi, eu não consigo, eu não dou conta, inglês não é pra mim, é difícil. E ó, vou dar um spoiler aqui, vai ter uma aula essa semana que nós vamos falar só sobre essa parada do vitimismo. Crenças que você tem, que às vezes veio de algum professor, veio do seu pai, da sua mãe, coisas que você carrega que faz você estar exatamente no nível que você tá hoje. Eu tô falando aqui de ciência, não é nada espiritual, não. É uma coisa real, é ciência, é fato isso. A história que você conta na sua mente sobre o quão você é capaz ou não vai definir se você vai conseguir aprender ou não. Se você começa a estudar inglês, você já começa com a frase negativa, inglês não é pra mim. Cara, pode ter certeza. Eu nunca vi alguém negativo, alguém pessimista se tornar fluente. Com essa frase vitimista, eu não consigo, eu não dou conta, inglês não é pra mim. E aí, milagrosamente, ela se tornou fluente. Primeira coisa que você precisa é ressignificar o que é a dificuldade na sua vida. Então, se eu te perguntar hoje, eu quero que você seja muito sincero aqui nos comentários. Se eu te perguntar hoje, qual que é a sua maior dificuldade com o inglês? A dificuldade mais comum, eu acredito, seja a fala, seja a compreensão, seja o listening. Pode perceber que a sua dificuldade nunca vai ser, pode ser que seja, eu tenho dificuldade de estudar todos os dias. Pode ser também. Pode ser que a sua dificuldade nunca seja a dificuldade do tipo, estou com dificuldade para encontrar um curso, um método que me ajude. Isso é uma frase que eu nunca ouvi, cara. Por quê? Geralmente, a gente está acostumado a lidar com certas dificuldades que são dificuldades comuns. Ouvir, falar, eu entendo, mas não consigo falar. São dificuldades comuns. Mas você pode perceber o seguinte, que toda dificuldade que você tem com alguma coisa está completamente relacionado à sua ausência de costume com aquilo. Então essa é a minha pergunta para você. Qual que é a sua maior dificuldade com o inglês? Se você parar para analisar, todas as dificuldades que você julga hoje ter são simplesmente sentimentos de descostume. É um sentimento de descostume. Eu, por exemplo, comecei a estudar espanhol e não prossegui. Por necessidade mesmo. Eu queria aprender espanhol para ensinar. Mas aí, um certo ponto, eu falei, não vou ensinar espanhol, vou focar mais no inglês. E aí, o que aconteceu? Quando eu lido hoje com espanhol, eu não tenho familiarização, costume. Quando eu lido com alguma coisa em espanhol, eu sinto o quê? Dificuldade? Não. Sentimento de descostume. O sentimento de descostume é só o seguinte, essa parada que eu não tô acostumado. Por quê? Não treino. Não pratico. Então, é a forma como você lida com aquilo que define. Sabe uma coisa que mudou a minha mente pra sempre? Entender isso aqui, ó. Que não existe nada difícil. Apenas existem coisas que você não está acostumado a fazer. Se você descartar a palavra difícil do seu vocabulário, eu arrisco dizer que você vive uma vida ainda muito melhor do que a vida que você vive hoje.
Quando você olha pra alguma coisa, aí aqui não é sobre inglês, gente, sendo bem sincero com você. Quando você olha pra alguma coisa, você fala assim, isso aqui é difícil demais pra mim, não dou conta. Você tá programando o seu cérebro pra você não conseguir. Agora quando você traz essa chave aqui, ó, de entender que não existe nada difícil, apenas existem coisas que você não está acostumado a fazer. Pronto. Você descartou a dificuldade da sua vida. Você vai perder. Isso aqui é uma configuração, tá? Por isso tem um cadeado aberto ali, ó. Isso aqui vai ajudar você a destravar essa parada. Você vai perceber que a dificuldade é um sensor que notifica pra você a seguinte mensagem. Ó, fulano, você ainda não está acostumado com isso. O que acontece no processo quando você vai ler algo em inglês? E aí tem alguma coisa ali que você não consegue entender. Aí seu cérebro já quer julgar pra você. Isso aqui é difícil, João. Para de ler. O nosso cérebro é assim, sabotando o tempo todo. Mas aí vai ter sempre uma voz contrária que também vai falar pra você, ó, você só não tá acostumado com isso. Só que você tem que instalar essa voz, esse drive mental. Você só não tá acostumado com isso, cara. Tá tudo bem, continua lendo aí. Aí eu pergunto pra muita gente, por que você não assiste coisas sem legendas? Eu tenho certeza que se eu perguntar pra vocês aqui, vocês vão falar assim, eu não assisto porque eu vou assistir e não vou entender nada. Mas não é sobre assistir pra entender, é assistir pra treinar. Pra você se exercitar. Você sabia que o mais próximo que a gente tem aqui no Brasil de conversações reais é você assistir filmes sem legendas? Você acha que se você for viajar para os Estados Unidos, para a Europa, para ambientes que falam a língua inglesa, e você estar cercado de pessoas falando inglês, você acha que elas vão aliviar para você? Você acha que elas vão falar assim, não, vamos falar aqui com legenda em inglês, vamos botar um Google Tradutor aqui para facilitar, porque esse cara aqui, ele veio do Brasil, ele não fala, ele não treina, ele não pratica o ouvido, então vamos facilitar. É isso que você faz quando você bota uma legenda em português, porque você quer facilitar o rolê. Não tô falando que você não deve colocar legenda em português, em inglês. O lance não é esse. O lance é você estar sempre querendo facilitar a sua jornada. Entenda uma coisa. Eu só evoluí o meu ouvido. Ouvido, tá? Entenda que tem momento pra você praticar a leitura. Aí você bota lá com legenda em inglês, treina pra caramba. Mas tem momento pra você treinar o ouvido. E que você treina o ouvido não é lendo. Você treina o ouvido. Fecha o olho. Coloca uma venda nos olhos. Desliga texto e treina áudio. Sabe como é que você treina ouvido? Bota um áudio em inglês pra você ouvir do YouTube. Bota um desenho animado. Bota uma rádio AM, FM do Texas pra você ficar ouvindo. Isso é treinar ouvido, cara. Então é você se deparar agora com coisas que você não tá acostumado a fazer. Por isso que você tem dificuldade com listening. Porque você não tá acostumado a treinar isso. É igual a fala. As pessoas acham que treinar a fala em inglês é uma coisa que você só faz em aula particular de conversação. Não, você pode treinar a fala 90% mais sozinho. Hoje você pode treinar com o ChatGPT sozinho, de graça. Você pode treinar com a Siri do iPhone. Você pode treinar com ferramentas de inteligência artificial gratuitas. Toda semana surge alguma ferramenta nova. Agora esse papo do, eu tenho dificuldade pra falar. Você não treina a sua fala, isso é diferente. Você não treina, você não busca quais são as frases comuns de início de conversa. Joga no Google, joga no ChatGPT que ele vai te dar uma lista de frases comuns. Então o lance não é eu tenho dificuldade, o lance é que você quer arrumar uma resposta pra você ficar tranquilo. Não, eu não tô estudando, não tô aprendendo porque eu acho difícil. E aí você descansa nessa mentira, nessa história que você contou pra você. Só que aí você vai entender uma coisa. Toda dificuldade que você tem é só um sensor que tá mostrando pra você algo que você ainda não domina. Você sabe que o ainda é o termo mais poderoso do aprendizado, né? Porque quando você fala assim, diante de alguma coisa, eu não sei. Ali você matou. Talvez a probabilidade de você aprender aquilo. Agora quando você fala, eu ainda não sei. Opa! O ainda tem conexão com o futuro. Quer dizer que você está abrindo possibilidade para você aprender aquilo. Então, indica que a pessoa está nesse processo. Eu ainda não dominei, mas eu estou no processo. Então, você chegar lá no final e poder afirmar, trocar o ainda pelo já, que é o outro termo valioso também, eu já estou acostumado com isso. Só chega lá no já quem passa pelo ainda.
Entendeu o negócio? É sobre a configuração mental que você tem. Ah, eu não sei ler em inglês. Não, troca essa frase da sua cabeça e começa a falar, eu ainda não sei. Esse ainda abre um leque de respostas. Eu ainda não sei por quê, porque eu tô treinando. Eu ainda não entendo perfeitamente sem legendas, mas eu estou treinando. É treinamento. Não importa o estilo de aula que você faça, você precisa treinar. E o que eu falei aqui, gente, como é que um dos melhores caminhos para você vencer essa parada é você ter alguém que passou por isso. Você quer saber o cara que mais teve dificuldade? Eu já contei a minha história aqui na primeira aula. O cara que mais teve dificuldade fui eu. Eu tinha uma grande dificuldade, uma gigante ausência de costume. Eu lembro que eu estava numa sala de aula estudando com outras crianças que eram de escola particular, tinham uma vida um pouco melhor que a minha. Eles tinham Discman, Walkman, essas ferramentas que dava pra ouvir alguma coisa em inglês do que a escola fornecia. E eu não tinha nada disso, rádio, CD. Então, percebe? Eu tinha uma ausência de costume maior. E eu falei, era mais por ausência de recursos, não era nem por falta de vontade, porque eu não tinha internet, não tinha acesso a nada. Então, é um rolê diferente. Hoje, as pessoas têm acesso a tudo. Elas não criam familiarização porque elas não querem. Então, quando a pessoa vem pra mim, ela fala assim, eu não aprendo porque eu não tenho tempo. A gente vai falar disso aí na aula sobre vitimismo, né? Sobre frases que as pessoas contam. Eu quero falar uma coisa pra você, que a história que você conta sobre você vai definir os seus próximos passos. A forma como você lida com a dificuldade hoje vai definir onde você vai chegar e se você vai aprender inglês ou não. Então, o que você aprende hoje, talvez você possa esquecer daqui a um mês. Mas quando você se acostuma com uma determinada atividade, essa ação de se familiarizar é tão profunda que é quase impossível esquecer aquilo que você se envolveu por várias vezes. Por que, por exemplo, é impossível, eu posso afirmar para você que é impossível você esquecer o que significa you, like, house, dog. Por que é impossível você esquecer essas palavras? Não é porque você estudou, é porque você já está familiarizado, você já internalizou essas palavras na sua cabeça. É impossível, pode passar 30 anos, você não vai esquecer essa parada. Por quê? Familiarização. Você vê muito, ouve muito, escreve muito, assiste muito essas palavras e é impossível esquecer. É assim que funciona a mente de alguém que se tornou fluente. Você tem muitas coisas que você precisa ainda se familiarizar. Hoje, quando eu olho pra muita coisa, eu falo, cara, não tem como esquecer isso aqui. Eu olho pra alguns assuntos que eu já ensinei 300 vezes, eu falo, mano, não tem como esquecer isso aqui. Eu tô muito familiarizado com isso. Então não é sobre gastar energia tentando decorar, não. É sobre gastar energia tentando me familiarizar. Isso é outro assunto que nós vamos falar também na aula sobre memorização, ainda essa semana. Tem muita coisa aqui pra gente falar sobre isso. Então, eu vou dar minha dica pra você aqui, ó. O sensor da dificuldade sempre vai te desafiar a ir para um próximo nível. Quando bater a dificuldade, bater o sensor, chegar a notificação pra você, você não tá acostumado com isso, o que você faz? Você vai encarar essa parada, porque é um convite pra você ir pro próximo nível. Então, o nível que você tá hoje é um resumo, é um reflexo de todas as suas crenças, de tudo aquilo que você construiu, estudou, praticou, treinou, se envolveu, se expôs. Isso te trouxe até aqui. Agora, o que você vai começar a parar de fazer? Lembra que eu falei aqui na aula anterior? Tem coisas que você precisa começar a fazer, tem coisas que você precisa parar de fazer. Eu arrisco dizer pra você o seguinte, tem muito mais coisas que você precisa parar de fazer e poucas coisas que você precisa gastar energia pra começar a fazer. Primeira coisa que você precisa parar de fazer. Parar de ficar falando, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. E comece a dizer, eu ainda não estou acostumado com isso, mas eu vou me acostumar. Eu ainda tenho dificuldade com listening, eu ainda tenho dificuldade com fala, mas eu vou me acostumar. No final coloco um mas eu vou. Faça as suas ações seguir as suas palavras e vice-versa. Aquilo que você afirma ao seu respeito vai definir onde você vai chegar. Como eu falei aqui, eu nunca conheci alguém negativo, pessimista que se tornou fluente no inglês. Não existe essa parada. São características que não combinam com pessoas que ressignificam a dificuldade em ausência de costume. Então eu pergunto pra você, o que o sensor da dificuldade está mostrando pra você hoje? Fala aí pra mim.
Lembre-se que dentro do inglês você tem 4 habilidades para desenvolver. 4. Quantas habilidades? 4. Você conhece o formato de aprendizagem natural? É esse formato aqui, ó. Talvez hoje o sensor mostre que você ainda não está acostumado com ouvir, ou talvez com falar. De repente você ainda não está acostumado com o ato de se envolver constantemente com o idioma. Envolvimento, não é assistir aula, não, é envolvimento. De repente talvez a sua dificuldade seja ter prazer em aprender, por conta de alguma experiência ruim que você teve. Você vai perceber que todo bloqueio que você tem é fruto de uma experiência ruim, tá? A minha jornada, que nem eu falei aqui, começou cedo. Com 7 anos de idade eu já estava em uma sala de aula aprendendo as primeiras palavras. Em 2001 as coisas eram completamente diferentes. Eu não tinha internet, DVD, rádio, mas havia dentro de mim uma fome incessável por vislumbrar coisas novas. E eu falei pra vocês aqui, né? Eu tava começando uma jornada de aprendizado juntamente com alunos que estudavam em escola particular. Por conta disso, eles já aprendiam inglês no dia a dia. Eu era o único aluno da turma que era de escola pública, por essa razão eu tinha um desconto ali pra estar ali. Mas havia uma diferença gritante no meu ritmo de aprendizado com o deles. Isso me deixava completamente frustrado. E daí em diante, o que começou a acontecer? Diversos bloqueios começaram a ser instalados dentro de mim. Bloqueio de dificuldade, de comparação, de achar que eu sou aquilo mesmo, eu não mereço me tornar fluente, porque olha o ambiente que eu vim. E aí começava a contar um monte de história, sabe, uns papos furados. Bloqueios sempre nascem de experiências ruins. O que é o formato de aprendizagem natural? Você passou por essas 4 habilidades aqui para você aprender a falar fluentemente português. Você começou ouvindo, bebê, pequeno. Minha filha tá nessa fase agora. Tudo que ela ouve, ela quer repetir. Primeira ação que é internalizada no ser humano é a ação de ouvir. Na verdade, antes de nascer, você já estava treinando seu ouvido, porque o bebê de dentro da barriga da mãe já consegue identificar sons, perceber o som da voz da mãe, do pai. Isso é ciência. A audição é o primeiro sentido aí aguçado. Segundo, a fala. Minha filha tá nessa fase agora, ela tá começando a falar. Começando a falar as primeiras sílabas. Fala. Vai falar com base no quê? Naquilo que ela ouve. O que vai acontecer daqui 5, 6, 7 anos, quando ela estiver entrando na escola? Eu falo escola primeira série, tá? Ela vai aprender a ler. Terceira habilidade desenvolvida. Vai aprender a ler. Depois que ela aprender a ler, ela vai começar a reproduzir aquilo que ela lê. Escrever. Você percebe que sempre começa com uma ação passiva. Ouvir é uma ação passiva, você não precisa fazer nada para ouvir. Passiva. Agora a ação de falar, ativa. Depende de mim, eu preciso falar. Leitura. Você precisa fazer esforço para ler? Não. É só você bater o olho e você tá lendo já. Agora, a ação de escrever é uma ação de prática. Então tem sempre a tarefa de input, que é o que tá entrando, ouvir e ler. E tem as ações de output, que é colocar para fora, praticar. Falar, escrever são ações de prática. E isso aqui você passou para você se tornar fluente no português. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é que ouvir e falar não tem nada a ver com ler e escrever. Quando a criança tem ali 5, 6 anos de idade, ela ainda não sabe ler e escrever, mas ela já é fluente na língua. Que loucura, né? Só ouvindo e falando. Aí ela entra na escola, ela começa a perceber que tudo aquilo que ela já sabe ouvir e falar dá para ser convertido em letras que se tornam palavras, que se tornam frases e que formam parágrafos, que formam textos, e aí você pode reescrever aquilo. Que loucura! Quer dizer, a comunicação tá no ouvir e falar, comunicação verbal. Depois entra a parte da leitura escrita. Sabe o que acontece hoje com muita gente? É uma trava que muita gente tem. As pessoas, elas querem começar por onde? Pela leitura escrita. Quer começar pela teoria, quer começar pela gramática. Por isso que não faz sentido. E aí você começa a perceber o seguinte, que todo bloqueio que você tem é fruto de uma experiência ruim. Então, todo bloqueio que você tem nasceu de uma experiência ruim. Não existe um bloqueio que nasceu com você assim do nada. Você foi gerado já da sua mãe com aquele bloqueio. Não existe isso. Você carregou isso
de alguma experiência ruim que você teve. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, muito claro e que eu ouço o tempo todo. Se você hoje tem um bloqueio do tipo curso online não funciona, pra mim você tá dizendo o seguinte: você tá dizendo que você teve uma experiência ruim, ou você viu alguém ter uma experiência ruim, e isso virou uma crença que automaticamente virou um padrão na sua vida. Qual que é o resultado final? Você nunca vai querer investir em curso online algum por conta de uma experiência ruim que você teve. Ou você foi lá, ouviu a experiência de alguém, e aí o que você faz? Você sela um leque de possibilidades, porque existem dezenas de cursos excelentíssimos para você aprender. Excelentes cursos online. Eu fiz, por exemplo, um curso online de Harvard sobre comunicação e oratória para estar aqui falando com vocês. Online, puramente, gravado. Aprendi, destravei, tô aqui. Aí eu vejo um monte de gente, curso online não funciona, eu sou um desastre com cursos online, porque eu não tenho disciplina, eu tenho dificuldade em acessar os vídeos, eu tenho dificuldade em acessar a plataforma. Então você vai ficar de fora, tá tudo bem. Agora, se você quer destravar essa parada, aprender a ter disciplina, entenda uma coisa, disciplina não é só pra curso online não, tá? Se você investe em aula particular, conversação, você faz curso em escola tradicional e você não tá aprendendo, não tá desenvolvendo disciplina para se envolver com o inglês todos os dias, pode contar aí que você vai demorar pelo menos uns 7 a 10 anos para você aprender. Quem aprende, destrava esse lance de se envolver todos os dias, aprende muito mais rápido. Aí não é sobre curso, gente. É sobre estilo de vida. O estilo de vida que você tem vai refletir se você vai aprender rápido ou não. Sabe qual que eram os bloqueios que eu carregava? Eu quero que você entenda que todo bloqueio, ele vira uma crença e vira um padrão de vida. Vocês entenderam isso aqui, né? Quais eram os bloqueios que eu carregava? Eu, Teacher Murilo. Eu carregava bloqueio do tipo, eu nunca vou aprender. Eu tinha um outro que eu falava assim pra mim, ninguém de escola pública se torna fluente. Porque aí eu tava na escola pública, né? E realmente não tinha ninguém que estudava inglês, não tinha ninguém que sabia de inglês. Eu era aquele aluno que na escola pública, eu vivi a experiência ruim dentro do curso, né? Mas dentro da sala de aula, na escola pública, era muito bom, porque todo mundo pedia minha ajuda. Só que, gente, eu carregava várias crenças, cara. Sem recurso vai ser impossível. Meu listening é terrível. Minha timidez nunca vai me deixar falar. Coisas que eu falava pra mim mesmo. Bloqueios, travas. Eu mal sabia que 10 anos depois eu estaria em uma sala de aula ensinando e ajudando a destravar a mentalidade de muitas pessoas. Sabe o que acontece? Se eu não tivesse ressignificado isso, esquece. Eu tô falando aqui, gente, porque eu vejo hoje a vida daquelas pessoas que estudavam comigo lá. As pessoas nem falam inglês, nem são fluentes, nem utilizam inglês na prática. E às vezes você tá aí se comparando, se diminuindo com esse complexo de inferioridade que eu não consigo, não dou conta, porque olha como que fulano é, eu não sou. Isso existe em todo lugar. Agora você tem que vencer a comparação e entender que a sua história é única, a sua história é sua. Só você pode contar a sua história. Só você sabe o que você passou. Não adianta você querer se comparar. O fulano aprende de um jeito, mas comigo é diferente. É óbvio que com você é diferente. Você é um ser único, as suas experiências são únicas e tudo aquilo que você viveu te trouxe exatamente onde você está. Agora, o que você precisa sobre o passado? Resolver ele. Passado você não muda, você não fica arrependido. Se eu tivesse meus 20 anos eu estudaria. Você viver nessa pira de arrependido, você não avança, você não olha pra frente. Então você tem que ter duas coisas. Primeiro, passado resolvido. Você tem que resolver as experiências que você teve. Eu tive experiência ruim na escola do professor me chamar de burro, de falar que não ia ter futuro, da professora falar que eu ia ser gari, que eu ia ser coletor de lixo. Nada contra as profissões. Mas eram palavras que eu ouvi, cara, que me marcaram. O que eu faço? Eu ressignifico. Pego essa experiência ruim. Depois que eu me tornei professor de inglês, que eu publiquei lá uma foto com a placa do YouTube, essa placa que você tá vendo aqui atrás. Aí os mesmos professores que criticavam foram lá parabenizar. Eu sempre acreditei em você, você é um orgulho.
É isso que acontece, gente. E tá tudo bem. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ressignificar as experiências ruins. Tem gente que me manda mensagem, às vezes, falando assim: eu nunca mais estudei inglês porque eu fui constrangida por um professor. Eu fui humilhada, eu fui corrigida publicamente. Cara, que terrível você passar por isso. É terrível mesmo. Eu passei, eu sei como é que é. Mas se você não ressignificar essa parada, sabe o que vai acontecer? Você vai fechar a porta para todos os professores bons que vão aparecer na sua vida. Talvez eu não seja o último, o único professor da sua vida, vai aparecer outros. Mas se você não ressignificar essa parada, você vai parar no tempo. Sabe o que acontece? Você fica parado naquela experiência ruim. A pessoa te humilhou, você parou lá no tempo lá. De lá pra cá você não andou mais. É isso que acontece com o bloqueio. Te trava no tempo. Me colocaram uma vez pra fazer uma apresentação 100% em inglês, a professora sabia que eu não sabia falar e me botou lá na frente pra falar e eu sofri pra caramba com aquilo. Experiência ruim, péssima. Resultado, eu morria de medo de falar em público. Eu tinha medo de falar na roda de amigos porque era um gatilho. Se eu falar, vão dar risada. Se eu falar, vão me criticar. Se eu falar, vão me diminuir. Se eu falar, vão me tirar do grupo. E aí, eu quero que você entenda que hoje, todo bloqueio que você tem, ele nasceu de uma experiência ruim. Então, qual que é a solução? Vai lá atrás e resolve esse rolê. Porque todo bloqueio gera uma crença. E o que é uma crença? Eu quero que você entenda uma coisa. São as suas crenças que tomam as decisões. Você sabia disso? Por exemplo, quando a pessoa ela chega aqui pra mim, ela fala assim: Murilo, eu vou estudar com você. Eu tô dentro com você lá no curso, lá na jornada do Zero à Fluência. Qual que é a crença que ela instalou? Que eu serei o mentor dela e eu vou ajudá-la nessa jornada. Essa é a crença correta. Que é o que vai acontecer de fato. Agora, a pessoa que chega com um bloqueio, o que ela fala? Ah, eu quero saber se vai me ajudar mesmo. Quero saber se funciona. Ela tem uma crença de dúvida. Ela tem uma crença de estar sempre com um pé atrás. Por quê? Não é do nada que a pessoa tem isso. É porque ela já teve alguma experiência ruim com alguém. Vocês sabiam que a média hoje das pessoas que entram na jornada do Zero à Fluência no meu curso, a maioria já comprou de 3 a 5 cursos online e se frustraram? Eu tenho essa clareza na minha mente que a pessoa já chega com uma frustração. Então eu preciso entender qual foi a frustração dela. Às vezes a frustração da pessoa que comprou um curso online, sabe qual que é? Comprei e não tinha suporte. Terrível, por isso que eu entrego suporte eu mesmo individualmente para cada aluno no WhatsApp. Cada aluno meu tem meu WhatsApp, pode falar comigo todo dia, segunda a segunda. Isso não existe em nenhum outro curso, eu já pesquisei, não existe. O professor, o dono do curso, ter acesso diretamente com o aluno, não existe, gente. Eu afirmo pra você, não existe essa parada. E aí, eu começo a perceber as frustrações, eu pego a frustração da pessoa, converto em solução. Você não tem suporte? Aqui você vai ter. Ah, você não foi mentorado? Aqui você vai ser. Ah, você não tinha cronograma? Você estava perdido sozinho estudando dentro da plataforma? Aqui você não vai estar. Ah, não tinha treinamento, não tinha conversação? Aqui vai ter. Então, o que eu fiz foi isso, pegar os bloqueios também das pessoas, as travas que elas tinham, e ajudar elas a resolver essa parada. Eu não sei, pra mim o papel do professor, do mentor, é ser isso, é um facilitador. Se eu não estiver aqui pra facilitar a vida de quem tá me acompanhando, pra mim não faz sentido. Mas todo rolê ruim que você passou, você vai precisar passar por essa ponte aqui, ó. Ressignificação. Porque o que aconteceu? Eu tive aquelas experiências ruins lá, estudando na adolescência, cara. Eu tenho uma experiência aqui que é traumatizante pra mim. Eu não tinha condição pra ir de ônibus pro curso. Eu andava 2 km, tudo bem que 2 km não é muita coisa. Mas eu andava 2 km todo dia pra ir pro curso. Todo dia que eu ia pro curso, né? De terça e quinta. Depois me transferiram pra outra turma pra sábado e tal. Teve esse rolê de transferência porque eu era burro mesmo. Tinha muita dificuldade. Mas o que acontecia? Eu lembro de uma vez que eu tava indo pro curso e começou a chover. Eu tava no meio do caminho. O que aconteceu? Cheguei encharcado no curso. E foi motivo de zoação e tal, e aquela coisa. Humilhação, por quê? Porque eu era o cara que não tinha condição pra ir
de ônibus, de van. Os alunos iam de van pro curso. Então, assim, eu precisei. Tô falando de uma coisa besta, que pode ser besta pra muita gente, mas quem vive um processo de dor, de dificuldade, de desafio, sabe que tudo isso pra você viver bem daqui pra frente, você precisa resolver esse passado. Resolver, você voltar lá atrás e ressignificar. Contar uma nova história. Ao invés de ficar se vitimizando, porque eu sou essa pessoa que sofri por isso mesmo, e você ressaltar o quanto você sofreu. Não, você tem que resolver essa parada. É uma coisa que eu fiz, eu resolvi. Com apenas 17 anos de idade, eu me tornei professor, e daí em diante eu decidi investir tudo em mim para ajudar milhares de pessoas para não passar por nada do que eu passei. E isso é você pegar uma ferida, uma dor, para ajudar a curar outras pessoas. Quando você me pergunta, por que você decidiu fazer uma série de aulas sobre o destravar do inglês? Sobre isso. Eu tô aqui para facilitar, para trazer cura para feridas que eu já tive. Quem entender essa mensagem que eu tô falando aqui vai perceber que essa série de aulas aqui é a melhor série que eu já fiz na minha vida. Não importa se teve aula de inglês com Friends, com Shrek, com a Bíblia. Estamos falando aqui de algo real. Se você entender o que eu tô falando, a sua vida vai mudar pra sempre quando você instalar a ressignificação diante de todas as experiências ruins que você teve. Começa a listar essa parada. Listar mesmo. O que é ressignificar? Contar uma nova história. Por exemplo, eu me tornei professor com 17 anos de idade. Muitas pessoas me perguntam, Murilo, como você faz pra lembrar tudo que você aprendeu? É óbvio que tudo que eu exponho do lado de fora é fruto de muita exposição e costume. O grande lance é que eu nunca parei de me envolver com inglês. Desde 2001, nunca. Eu comecei a dar aula sem nem saber conversar com as pessoas. A minha comunicação era terrível. Eu não tinha facilidade alguma em me conectar com os alunos. Eu precisei investir em aulas como professor de aperfeiçoamento para melhorar isso lá em 2012. Mas eu entendi uma coisa. Nós nunca começamos bons em alguma coisa. No começo é tudo ruim, é desconfortável, mas é algo que você desenvolve com o tempo e muita frequência de costume. Qual que é o grande lance? Você precisa manter o inglês em ebulição. Em ebulição. Então, qual que é a minha dica aqui sobre essa palavra? Ressignifique. Ressignifica todas essas experiências ruins que você já teve, todo esse negócio que você fala assim, eu não dou conta, eu não consigo. É alguma experiência sua do passado aí gritando dentro de você, dentro da sua alma, falando que você não consegue, que você não dá conta. Então comece a entender uma coisa. Aprender inglês é sobre costume, é sobre construir costume. Quando você eleva a frequência de contato, de costume em atividades desconfortáveis, você começa a perceber que essas tarefas começam a se tornar fáceis com o tempo. Isso é ressignificação. Por você fazer aquilo várias vezes, o que acontece? Milagrosamente, aquilo começa a ficar fácil. Você já percebeu que tudo aquilo que você faz hoje muito bem, com excelência, pega aí uma tarefa que você é muito bom em fazer, você vai olhar pra trás e você vai perceber, um dia eu fui uma bosta nisso, eu era ruim pra caramba nisso. Vocês acham mesmo que eu sempre tive essa facilidade em falar? Não tive. Eu não era a pessoa que falava. Inclusive, quando eu comecei esse canal aqui no YouTube, sabe qual que era a minha dificuldade? Eu não gostava de tirar foto, gravar vídeo. Era um bloqueio que eu tinha. Tive que resolver essa parada aí. Qual que foi o lance? Quem me acompanha aqui desde 2017 sabe que todos os primeiros vídeos era sem aparecer a minha cara. Era só a minha voz. Era só narração. Demorou 2 anos pra eu aparecer aqui, para as pessoas descobrirem quem eu era. Porque eu tinha vergonha, timidez, necessidade de aprovação, medo do julgamento. Tinha um monte de problema, um monte de trava, um monte de bloqueio que impede, inclusive, muita gente, muitas pessoas, de se exporem na internet. Aí eu vou falar de uma parada aqui que é interessante você saber e é uma coisa que talvez você precise destravar. Talvez você tenha muito conhecimento dentro de você, tem muita informação que você poderia usar
pra ajudar outras pessoas, mas você não usa por vaidade, porque você quer manter pra você. Você tem vergonha, medo de expor, e alguém rir, alguém zoar, alguém falar mal. Não importa se alguém vai falar mal, vai criticar, vai julgar. O julgamento que as pessoas têm ao seu respeito é só uma projeção. Quando você destrava essa parada, acabou. Vocês acham mesmo que mesmo eu postando aula aqui todo dia, eu não ouço crítica? Gente criticando tudo, tudo. Todo dia tem crítica, todo dia tem hater, todo dia tem gente enchendo o saco. Não importa. Não tô nem aí, eu tô ajudando gente. Eu sigo no meu propósito. Se você não aprender a lidar com bloqueios, travas, coisas que aconteceram no passado, isso vai travar você de viver uma vida extraordinária daqui pra frente. Você percebe que eu não tô falando sobre inglês? Então aqui o que eu tô falando é o seguinte, se você começar a fazer várias vezes aquela tarefa difícil, uma hora ela vai se tornar fácil. Se você estabelecer uma rotina de ler, escrever, ouvir e falar inglês absolutamente todos os dias, mesmo que seja pouco tempo por dia, você vai perceber que em algumas semanas você vai criar um costume absurdo com aquelas habilidades. E com o tempo isso vai aperfeiçoar cada vez mais. Então, quando o aluno entra, por exemplo, lá na jornada do Zero à Fluência, lá no meu curso, o que ele começa a aprender desde o começo? Que o carro-chefe não é fazer aula, carro-chefe não é videoaula, carro-chefe é envolvimento. Carro-chefe é vida de exposição, vida de treinamento. Porque nós ensinamos uma coisa, excesso de contato traz excelência. Você nunca mais vai enxergar o termo dificuldade da mesma forma. A partir do ponto que você ressignifica algo. Aquilo deixa de ter sentido que tinha e você começa agora a simplificar coisas que eram complexas. Então quando você pega uma coisa que era difícil, traz um novo significado, aquilo deixa de ter o mesmo sentido que tinha antes, e você começa a simplificar, e você começa a perceber que certas coisas complexas se tornam simples. Pronto, você destrava quando você simplifica. Nós vamos falar também de um outro assunto aqui ao longo dessas aulas, que é sobre a complexidade. A complexidade do idioma, que muitas vezes as pessoas criam um pré-julgamento de que o inglês é muito difícil por conta da sua complexidade. Também é questão de ressignificação. Eu não sei se você sabe, mas a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis do mundo. Difícil. Bem mais difícil que o inglês, gente. Bem mais difícil, com muito mais palavras, conjugações, gênero, pluralidade, coisas que não existem no inglês. O inglês é muito mais simples. Mas a pessoa que não entende isso, ela vive achando que o português é extremamente fácil, porque ela está acostumada, e o inglês é extremamente complexo. E aí essa história que ela conta pra ela impede ela de aprender. É muito engraçado isso, porque a história que você conta vai definir os seus próximos passos. Uma coisa que eu ensino é o seguinte: 20% é teoria, 80% é prática. Isso parece loucura para as pessoas que amam regras, amam gramática. Mas todo o processo de aprendizado, anota isso aí, ó. Todo o processo de aprendizado exige muito mais energia na prática e na constância do que na teoria. Você vai lembrar dessa sigla aqui, ó. Essa sigla vai governar os seus estudos a partir de hoje. Teoria, prática e constância. TPC. Se você tiver na sua jornada de aprendizado teoria, precisa ter, tá? Não tô falando que você tem que excluir a teoria da sua vida. Não, precisa ter. Porque qual que é a lógica da gramática dentro do inglês? Dar sentido para aquilo que você fala. Quando eu vejo professores na internet falando assim, eu ensino inglês sem gramática, ele tá falando exatamente o que você quer ouvir. Que existe um caminho para você aprender inglês que não vai precisar aprender gramática. Ele tá falando em cima do bloqueio que você tem com gramática. Por quê? Porque as pessoas odeiam gramática. Voltamos lá no assunto do bloqueio, por conta de alguma experiência ruim que ela teve na escola. Alguém apresentou a gramática de uma forma que foi chato, maçante, terrível, que fez ela pensar, que fez ela ter a crença de que a gramática é ruim. Quantas pessoas... Gente, é incrível isso. A gramática é o grande vilão pra muita gente. Se eu falasse aqui pra vocês assim, eu ensino inglês sem gramática, tenho certeza que até soaria legal aos seus ouvidos.
Porque, pô, olha, gramática, ele tá eliminando aquele bloqueio que eu tinha com gramática. O que você tem que aprender de verdade é ressignificar esse bloqueio que você teve de gramática na escola, com o curso que você teve. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm muito domínio de regra gramatical, conhecem muito tempo verbal, estrutura, vocabulário, mas tem grande bloqueio no falar e no compreender, na prática. E também existe aqueles que têm facilidade em ouvir, compreender, falar, mas não consegue escrever um texto, porque não tem gramática. A gramática você precisa dela pro texto, né? Quando você entende que o processo para se tornar fluente na língua inglesa depende muito mais do seu período prático do que do seu período conhecendo regra, você começa a ajustar as suas prioridades. E aí você começa a dar atenção e gastar energia com o que realmente é relevante para se aprender inglês, que é o quê? Treinamento. Sabe uma dificuldade que eu ouço que é extremamente comum? Eu até entendo algumas coisas, mas meu problema mesmo é falar. Isso aqui é a dificuldade que eu mais escuto. De todas, é a dificuldade que eu mais ouço. Ah, professor, eu entendo algumas coisas, eu consigo traduzir, mas meu problema mesmo é falar. Não é problema, não. O que você tem é a ausência de prática, só isso. Você entende algumas coisas porque você está acostumado com isso. Você não fala por ausência de prática. É somente isso. Então, geralmente, aqui são pessoas que ainda enxergam o inglês apenas como uma teoria, composta por regras. Ela entende, ela está focada só na compreensão, não está focada na fala. Geralmente tem muitas pessoas que passam anos e anos estudando regras e até hoje são travadas nas ações práticas. Não consegue falar. Aprender inglês, anota isso aí, ó. Aprender inglês é sobre desenvolver habilidades. Às vezes as pessoas vêm aqui nos comentários e elas comentam assim: eu gosto do seu estilo de aula porque você não ensina gramática. Gente, todas as minhas aulas, todas, com filme, série, música, texto, discurso, com a Bíblia, todas que eu faço gratuitas no YouTube, todas eu ensino gramática. Só que eu não ensino do jeito bloqueado, travado, que te fez ter um trauma com o inglês que você viu lá na escola. Mas não tem como, gente. Quando eu chego pra você aqui, eu falo, olha, pra você fazer uma frase no passado, you spoke. Mas se for pergunta, did you speak? Se você quer falar, eu fui, I went. Mas você quer perguntar, você foi, did you go? Por que essas frases são muito diferentes? Por que uma começa com did? Por que altera o verbo? Isso é gramática. Se você não quer estudar isso, você vai se tornar um leigo no inglês. Você vai achar que, é só ir pra conversação. É só assinar o aplicativo lá de conversação e ir pra prática com o nativo. Vai nessa, então. Vai pra prática sem aprender o básico da gramática pra você ver o que acontece. Então, o lance não é você focar na gramática, mas a gramática é o que dá sentido à língua. Não tem como, gente. É o lado lógico. Se você me perguntar por que a gente usa do, does, did, will antes do pronome, porque é a lógica do inglês. É uma estrutura lógica de pergunta, de frase, de afirmação, de resposta negativa. É uma lógica que está por trás da nossa fala. Se você não entende essa lógica, você não consegue se comunicar de maneira espontânea. Não é à toa que menos de 3% dos brasileiros são fluentes na língua inglesa. Ainda mais no Brasil, que é um dos países que mais tem escolas de idiomas no mundo. Qual que foi a estatística que nós trouxemos aqui ontem? Essa notícia aqui, ó. O Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo. Enquanto você não ressignificar que fluência é resultado de 80% de prática e 20% de conhecimento teórico, o bloqueio jamais será quebrado e você sempre focará naquilo que é menos importante no seu processo para se tornar fluente. Vocês conseguem entender que isso aqui não faz sentido? Como que é o país que mais estuda e é um dos que menos fala inglês? Sabe qual que é a lógica? Tem muita gente estudando errado. Simples. Não tem outra explicação. Como que é o país que mais estuda e é o que menos fala inglês? É um país grande, diversidade gigantesca e muita gente não fala. A pesquisa que a gente fala aqui de 97% da população não fala inglês é uma pesquisa britânica. 3% da população é fluente. Então, quer saber? Você olha isso aqui e você fala, cara, não faz sentido.
repetir o que muita gente tem repetido. Aí eu pergunto pra você, você estuda apenas teoria sobre o inglês ou você estuda o inglês pra usar na prática? Isso aqui também é ressignificação. Quando eu falo aqui pra vocês, ó, pega o que você tá aprendendo aqui na aula e já vai usar. Quase ninguém faz isso, cara. Eu cansei de fazer isso na prática. Eu tava lá assistindo O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Crônicas de Nárnia, Supernatural, coisas que eu usei pra aprender inglês. Cara, eu pegava uma frase, uma coisa que eu acabei de aprender, pausava, escrevia, anotava, repetia, gravava a frase, escrevia perguntas, respostas com aquelas estruturas, aqueles verbos. Eu ensino hoje as pessoas a fazer isso, elas, tipo, estão nem aí. Quer dizer, eu fiz uma coisa desconfortável, eu não gostava de fazer isso, não. Eu fazia pela necessidade. Mas quando você faz uma coisa que você sabe que tem que fazer pra chegar no resultado final, você faz. Você lembra do grande porquê que eu falei aqui na última aula? Se você tiver um grande porquê instalado na sua mente, você não vai desistir diante de qualquer picuinha, diante de qualquer dificuldade. Você vai encarar a parada. Então, você estuda apenas teoria sobre o inglês ou você estuda o inglês da vida real para usar na prática? Tudo que você introduz em sua mente precisa haver aplicação. Não adianta você ficar todo dia estudando regra, estudando coisas. Você pode assistir uma aula minha aqui de inglês com a Bíblia e aprender 100 palavras novas. Legal. Agora, o lance não é o durante, o lance é o que você vai fazer no pós. Dessas 100 palavras, quantas delas você seria capaz de dizer numa frase, numa conversação real? O jogo é sobre isso. Se você não gasta tempo pegando uma coisa que você viu no vídeo e tentando usar na prática, você vira uma pessoa teórica. Uma das coisas que mais me ajudou a destravar o bloqueio da dificuldade, sabe o que foi? Me acostumar a reproduzir e ensinar tudo o que eu aprendia de novidade. Inclusive, eu quero dar esse conselho pra você aqui, ó. Ensinar é aprender 2 vezes. Experimente. Você quer testar se você aprendeu a parada mesmo, que você acabou de assistir no vídeo? Tenta transmitir essa informação pra alguém. Você não precisa ser um letrado, licenciado, doutorado pra fazer isso não, tá? Você só precisa pegar o que você aprendeu e conta aí, fala pra mim aí quando que eu uso do e does. Conta pra mim aí como é que eu uso present perfect, have you ever, have you been. Ensina, transmite aquilo que você acabou de aprender. Você já experimentou ensinar pra alguém algo que você aprendeu dentro do inglês? Quando você exterioriza algo que você já estudou, a sua mente trabalha 2 vezes. Primeiro como aluno e depois como professor. Com esse tipo de experiência, o que acontece? Você literalmente aprende 2 vezes. Como aluno eu tinha uma perspectiva. Quando eu fui ensinar outras pessoas, é outra perspectiva. O que mais me ajudou a aperfeiçoar o meu inglês, o que mais me ajudou foi ensinar tudo que eu sei. Em sala de aula, individual, em grupo, online, como professor. Vocês acham mesmo que eu não evoluí muito mais depois de mais de 1.500 análises de cenas? Teve filme aí que eu quase decorei o filme completo em inglês. É sobre isso, gente, aperfeiçoamento. Nunca para. Eu continuo assistindo, praticando, treinando. A gente nunca para. Nessas experiências como professor, eu descobri que a jornada de aprendizado ela nunca acaba. Então a sua mente ela precisa estar sempre em constante movimento e expansão. Anota essas 2 palavras aí, ó. Você sempre precisa estar indo pra frente. Talvez nesse momento que eu falei pra você aqui, Murilo, eu não me sinto capaz pra ensinar alguém. Talvez nesse momento o sensor da dificuldade vai te alertar nesse momento aí, ó. Você não é capaz de ensinar alguém. Mas lembre-se, não é dificuldade, você só não tá acostumado a fazer isso. Quando eu falo de você experimentar ensinar pra alguém, eu tô falando de você, mesmo que seja coisa simples, palavras, modo de criar frases, perguntas, você vai ver a trava desbloqueada quando você abrir a sua boca pra transmitir aquilo que tá dentro de você. Uma coisa que eu sempre falo, gente, aquilo que você sabe não pode morrer dentro de você. Não pode. Quando você não aplica aquilo que você aprendeu, eu tô falando do inglês mesmo, tem um grande risco de você esquecer o que você aprendeu, porque se torna uma informação inútil na sua mente.
Você já parou pra perceber que tem muita coisa que você já estudou dentro do inglês que você não lembra mais hoje? Por quê? Que você não usou. Não teve utilidade, você não treinou aquela parada. Se você não treinar, você vai esquecer mesmo. Então, no dia que você descobrir que o grande lance do inglês está no transbordo, está mais no reproduzir do que no acúmulo, a sua mentalidade muda pra sempre. A forma que eu mais evoluí no inglês, sabe como que foi? Ensinando. E eu falo, você não precisa ser um letrado, licenciado, mestrado para ensinar seu filho, seu amigo, sua esposa, seu marido. Esse é um bloqueio de perfeccionismo. Quando você vence o perfeccionismo, essa parada de tem que ser tudo certinho, tem que ser tudo do meu jeito, essa mania de controlar, ignora essa parada. E vai do jeito que você sabe, vai do jeito que você consegue. Lembra do significado da palavra difícil? Demanda esforço. Tá aí, ó. Que não é fácil e que exige esforço para ser feito. Algo trabalhoso, algo árduo, que demanda esforço intelectual para ser entendido. É isso aqui. Se você não entender essa parada, o que vai acontecer? Você vai sempre ficar julgando. Inglês é difícil, inglês não é pra mim. Gerar costume em qualquer atividade demanda, exige esforço para ser entendido. Então, a partir de hoje, você vai considerar que tudo aquilo que você tem dificuldade é uma ausência de costume. Como é que você vence e desbloqueia a dificuldade? Seguindo o código do Henry Ford. Henry Ford uma vez disse: nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. É isso aí, ó. Pequenas partes. O que você faz? Aprende um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. É o que eu ensino lá na jornada do Zero Fluência. Quem tá estudando comigo lá tá aprendendo um pouquinho por dia. Tá aprendendo a ressignificar a dificuldade. Aprenda a dividir, aprenda a dar um passo de cada vez. Você não precisa ver a escada toda para você subir, você só precisa ver o próximo degrau. O problema é que muita gente quer ver a escada inteira, né? Ela tá começando hoje no inglês, ela já quer saber quando que ela vai terminar, ela quer ver já o final da escada lá em cima. Não tem necessidade disso. Foca no hoje, você só tem hoje. Não tem por que se preocupar com amanhã, você não tem amanhã, você tem o hoje só. Não precisa se preocupar com ontem, não importa, você ressignificou sua história. O amanhã não existe, você tem o hoje só para construir. Então, a partir de hoje, você não vai mais ser covarde e fugir daquilo que você julga ser difícil. Eu vou falar da minha vida aqui. Tudo que eu faço hoje, gente, tudo. Um dia eu julguei que seria difícil demais fazer. Fazer live, gravar vídeo, produzir um curso, um método que hoje está sendo reconhecido nacionalmente e até internacionalmente. Palestrar para um monte de gente. Em 2024 eu subi num palco, fiz a abertura de um evento do Wendel Carvalho. Pra quem não conhece, o Wendel Carvalho é um dos maiores experts da América Latina. 1.700 pessoas. Subi como animador de palco. Uma parada que eu jamais... Loucura, né? Criar uma imersão presencial. Eu achei que eu nunca seria capaz de fazer uma parada dessa. Escrever meu livro. Quer dizer, tudo isso são coisas que eu achei que eu nunca seria capaz de fazer. E talvez você tá aí pensando, tem várias coisas que eu não sou capaz de fazer. Mas, se você instalar um drive que é o seguinte, é difícil. Mas eu só tô desacostumado. Então eu quero e eu vou me acostumar com isso. Ponto final. Dificuldade é descostume. Então o que você vai fazer aqui, como exercício? Você vai fazer uma lista e escrever tudo aquilo que você acha que tem dificuldade. E você vai perceber que tudo isso é só uma ausência de costume. Você não nasceu com essa dificuldade, você não nasceu burro, você não nasceu burra. Idade não define dificuldade. Escreve bem grande no seu caderno. Isso aqui eu tô falando para as pessoas mais velhas. Idade não define dificuldade. Essa história que você fica contando pra você, é que eu tô já com X anos, por isso que eu tenho dificuldade pra aprender. Nós temos alunos com 85 anos aprendendo inglês e estudando todos os dias desde 2000
21. Estudando todos os dias, treinando todos os dias. É só a história que você conta pra você que define isso. Então é uma crença ridícula e limitante. A idade não define dificuldade. O corpo da gente fica mais velho, mas a mente fica mais potente. Se você souber lidar com o jogo da familiarização, costume. Então o que você sente é sentimento de descostume. E ele vai sumir com o tempo. Acredite, na medida que você se envolve, a naturalidade e a espontaneidade da fluência vai sendo configurada em você. É consequência. A facilidade vai sendo cada vez mais instalada. Quem aí lembra do significado da palavra fluência que eu falei aqui na última aula? Fluência significa o quê? Característica daquilo que é natural e espontâneo. Então, crava aí. Tatua isso aí na sua testa, no seu braço, pra você não esquecer. Dificuldade é descostume. Com o tempo você vai começar a sentir o oposto, que é facilidade. É a primeira vez que eu falo essa palavra nesta aula, facilidade. É o oposto. Quando você está encarando a dificuldade, se expondo a nela, o que acontece? Você está começando a instalar a facilidade. Então pensa o seguinte, ó. Com o tempo você vai começar a sentir facilidade em compreender, no falar, mas entenda, escreve bem grande aí, ó. É com o tempo. Pare de se cobrar. Mais uma vez eu te digo, troque o cronômetro pela bússola. Muito mais importante é você saber para onde você está indo do que quanto tempo vai levar. É muito mais importante. Destrave essa chave na sua cabeça. Essa aqui é a chave mestra de todas. Eu sou capaz de aprender tudo que eu quiser. E já era. E durma hoje com essa afirmação. Ah, Murilo, é frase motivacional? Não, é frase ativacional. Se você andar como um derrotado por aí, achando que você não dá conta de aprender, você realmente vai ser essa pessoa que você fala sobre você. Isso é bíblico. Assim como você vê a si mesmo, assim você é. Tá lá em Provérbios. Eu só queria ter tido essa mentalidade aqui, sabe quando? Aqui, ó. Eu queria realmente ter tido essa perspectiva aqui, com 7 anos de idade. Eu queria, realmente, voltar no tempo e falar pra essa pessoa, você consegue, você é capaz. Você não imagina as experiências que te esperam no futuro. Esse garotinho aí, ó, sofreu muito bullying, porque não sabia falar direito. Porque falava baixo, falava calado. Não tinha amigo. Não escute as vozes negativas, é o que eu diria pra ele. O que mais que eu diria pra ele se eu pudesse voltar no tempo? Não dê ouvidos para as risadas à sua volta. Eu diria pra ele, fique firme, porque milhares de pessoas serão destravadas por conta da sua perseverança. Quando você entender que a parada não é sobre você, não é só sobre você, não é só sobre você destravar. É sobre as pessoas que vão aprender através de você. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito séria. Enquanto você continuar com essa mentalidade de limitado, pensando e agindo como se não fosse dar conta dos desafios, você nunca vai experimentar um novo nível de experiências. Não tem como você esperar resultados diferentes pensando, agindo da mesma forma que você já tem percebido que não tem dado certo. Fala isso aqui pra você, ó. Se olha no espelho e fala, you can do it. Você pode fazer isso. Já dizia Albert Einstein, é loucura esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Tem gente que tá aqui, ó, fazendo a mesma coisa todo dia. Tá aqui todo dia no YouTube, consumindo aula, vídeo aleatório. Até hoje não lançou a semente para começar uma jornada de aprendizado com acompanhamento. Ela tá ali, ó, esperando resultado diferente. Não vai ter resultado diferente. Vai ser o mesmo resultado que você colheu nos últimos 3 meses. O mesmo, não vai mudar nada. Eu fico louco quando eu vejo alguém aqui no YouTube me acompanhando desde 2017, 2018, quando era tudo mato.
e não fala inglês até hoje. Não faz sentido. A pessoa assistiu 1000 aulas minhas aqui no YouTube e não fala inglês fluentemente. Ah, Murilo, quer dizer que ela deveria falar? Não, não tem como. Porque os vídeos são aleatórios. Aulas aleatórias. Não tem sequência, não tem acompanhamento, não tem treinamento, não tem um monte de coisa. Aí a pessoa quer o quê? Tá esperando um resultado diferente. Não vai vir. Infelizmente não vem. Nunca vi um caso de alguém... Ah, Murilo, aprendi, me tornei fluente com as suas aulas no YouTube. Não tem como. Você precisa de treinamento, de método. Aqui não tem método. E isso aqui que eu falei até aqui ainda é só o start dessa semana. Nós vamos falar muito mais sobre bloqueio, sobre travas. Qual que é o meu convite para você aqui, ó? Meu convite é o seguinte. Você que está nessa jornada de destravar o inglês, você tem que entender uma coisa. Você só vai destravar se você tomar as decisões certas, que foi exatamente o que eu falei até aqui. Quando você muda a perspectiva, muda a mentalidade, uma coisa que eu mudei na minha cabeça foi o seguinte: eu preciso acessar as pessoas que já venceram esse desafio. Isso mudou a minha mentalidade para sempre. Mudou e muda até hoje. Hoje, por exemplo, quando eu quero aprender alguma coisa, primeira coisa que eu faço: quem pode me ajudar? Segundo, o quanto eu vou investir para estar perto dessa pessoa para destravar a mesma coisa que ela destravou. Ponto. Eu nunca fui o cara de colher conteúdo aleatório no YouTube, no Instagram. E vou aprender com isso aqui de graça para aplicar no meu negócio. Nunca. Nos últimos 2 anos, eu fui em mais de 30 eventos presenciais de marketing digital, de empreendedorismo, de tudo que você imaginar. Tudo, de produção de conteúdo, de YouTube, de Instagram, de tráfego pago, de lançamento perpétuo, tudo que você imaginar. Pra quê, Murilo? Pra me sentar na mesa com os melhores, com os maiores, pra destravar aquilo que eu não destravei. E aí você vai entender o lance é sempre sobre o acesso. Se você não investe, não compra o acesso, você nunca vai destravar coisas que outros destravaram. Nunca. Nunca. Vocês querem saber com quem que eu sentei? Sentei na mesa, trouxe na minha casa. Conversei, por exemplo, com o teacher Thiago Rocha, um grande professor da Fluency Academy. Inglês Sem Neuro, Jorge Henrique, um grande amigo meu. O Mate Jerk aqui de Curitiba também. Um cara incrível, excelentíssimo, que eu admiro demais. Eu aprendi com essa galera. Eu aprendi com muitos outros professores que me ajudaram a chegar aqui onde eu estou. Eu tô falando aqui desse trabalho no digital, na internet. Eu destravei muitas outras coisas, por quê? Porque eu aprendi a investir e a sentar nas mesas corretas. Uma coisa que eu aprendi, que mudou a minha mentalidade para sempre. Eu preciso sempre ser a pessoa menos sábia dentro daquele ambiente. É você entrar no ambiente. Eu amo ser aluno. Eu amo ser professor. Mas, cara, aprender para mim é surreal. Que aí eu entro, eu sento, eu aprendo, eu me diminuo para aquele ambiente e ali eu sou um aluno, ali eu tô com um caderno, ali eu tô anotando, ali eu tô aprendendo, eu tô destravando. Não tem como colher grandes resultados se você não estiver disposto a investir, a estar com pessoas que já destravaram. Então, quando eu falo aqui, ó, por exemplo, de você estar num ambiente como esse, a jornada do zero à fluência, que é atualmente o maior ecossistema de imersão do Brasil para você aprender o inglês na vida real. Quando eu falo de você estar dentro de um ambiente como este, é para você destravar coisas que nós já destravamos. Para você aprender seguindo o caminho que nós passamos. Tudo isso aqui é o que está incluso hoje na jornada do zero à fluência. Uma plataforma do zero à fluência para você aprender do mais básico ao mais avançado. Acompanhamento no WhatsApp, mentoria diretamente comigo durante todo esse período que você vai estar lá dentro. Além de fazer parte do nosso grupo de conversação no WhatsApp. Conversation Club, que é um encontro de conversação que acontece
toda semana diretamente comigo. Além disso, curso de inglês para viagem para você que está aprendendo inglês para viajar. Você que gosta de aprender inglês com filmes, temos o curso de inglês com Shrek, tudo isso dentro da jornada do Zero à Fluência. Isso aqui analisando o filme completo, cara. Uma loucura. Curso de inglês intensivo para você que quer aprender muito em um curto espaço de tempo. Uma jornada de 10 aulas para você aprender 6 meses de conteúdo em apenas 10 dias. E também o curso de inglês com a Bíblia. Tudo isso aqui que eu tô falando, tudo isso dentro de um lugar só, que é a jornada do Zero à Fluência. Por isso que atualmente é uma das maiores plataformas de imersão. Se eu fosse somar tudo isso aqui, ó, daria aquele valor ali, R$ 8.739. Eu nunca entreguei tanto conteúdo dentro de um único lugar. Nunca, mas nunca mesmo. Nunca. E a gente atualiza essa plataforma todos os dias. Tem uma parada que eu tô adicionando aqui na plataforma agora, que se chama 1000 Frases para Viagem. É um livro de 77 páginas com todas as frases comuns para viagem. 1000 frases. 1000 frases. Só para você ter uma ideia, se você aprende 1000 palavras, 1000 a 1500 palavras é o suficiente para você dominar o nível básico. Aí eu construí um e-book, lá um livro, para quem entrar nessa jornada tem acesso. Gente, tudo isso aqui, de verdade, por esse valor absurdo. 12 vezes de R$ 49,90. R$ 497 reais, que pode ser parcelado no cartão, até 12 vezes de R$ 49,90. É isso mesmo, por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Para você entrar no último curso de inglês da sua vida. E a primeira coisa que nós falamos lá no começo é sobre destravar a mentalidade. Para quem que é essa jornada? Para todo mundo. Para você que quer se tornar fluente, para você que precisa aprender o mais rápido possível, para você que não consegue entender os nativos, para você que não aguenta mais os métodos tradicionais, para você que vai encarar o inglês fora do Brasil, para você que quer crescer profissionalmente, para você que entende muito, mas não consegue falar, para você que precisa de acompanhamento individual, que é a joia da coroa, é o mais valioso dessa jornada, ter o meu acompanhamento, para você que quer treinar conversação toda semana. É para você. Tudo isso aqui dentro de um único lugar só. Mais de 200 aulas do Zero à Fluência, comunidade de alunos, aula de conversação, mentoria, aula com filme, série, música, texto, discurso, com a Bíblia, história, materiais de imersão, inglês corporativo, inglês informal e todos esses itens em amarelo são bônus. Inglês para viagem, inglês com Shrek, inglês intensivo, inglês com provérbios, inglês com Eclesiastes. Tudo isso aqui, esses bônus principalmente, é para quem tá entrando hoje, tá? Para quem tá entrando agora. Ah, Murilo, eu vou entrar daqui um mês, eu vou entrar semestre que vem. Não vai ter tudo isso aqui, tá? Isso aqui é para essa turma de agora. Então sim, é algo que tá acontecendo agora para quem quer realmente destravar e começar a jornada hoje. Então esse é o meu convite para você. Para você que quer continuar destravando, aprendendo e principalmente com o meu acompanhamento. Eu pergunto para você o que falta para você tomar a principal decisão da sua vida, para você começar a construir a sua fluência. O que falta para você decidir mudar a sua vida com relação ao inglês? Para você que quer garantir a sua vaga, vem aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo e garanta a sua vaga. teachermurilo.com/desconto 50 off. Ah, Murilo, eu tô com dúvida. Quero saber se é pra mim mesmo. Se você se encaixa em algum desses motivos aqui, sim, é pra você. Você vai poder estudar pelo computador, pelo celular. Detalhe, você pode estudar a hora que você quiser. A hora que você quiser. Você que mora fora do Brasil, também funciona para você. Nós temos alunos espalhados por todo o mundo. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, Oceania, temos em todos os continentes. É para você que está nessa jornada de aprendizado. E principalmente, de verdade, é pelo meu acompanhamento. Você vai estar numa jornada que você vai ter acesso ao meu suporte, ao meu WhatsApp todos os dias. É para você que quer ser acompanhado. Você que tem alguma dúvida, alguma pergunta, faz o seguinte, me chama lá no Instagram,
Ah, Murilo, tô com dúvida. Manda mensagem pra mim lá no meu Instagram, teacher.murilo, tá aqui embaixo, ó. Manda mensagem pra mim, tire sua dúvida comigo e embarque no último curso de inglês da sua vida. Será um prazer te ajudar nessa jornada e ficamos por aqui. Essa foi a aula O Destravar da Dificuldade. Amanhã estaremos aqui conectados mais uma vez e eu espero que você tome essa decisão o quanto antes de começar a sua jornada no inglês comigo. Eu serei o seu último mentor. Se tudo que eu falei nesse vídeo, nessa aula, faz sentido para você, você está no caminho certo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me chama lá no Instagram. Estou aqui para te ajudar nessa. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado na língua, se tornar fluente de fato, ter capacidade de compreender o inglês da vida real, conseguir se comunicar com naturalidade. Chegou a hora de você começar a sua jornada do zero à fluência. O último curso de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Você vai poder embarcar no maior ecossistema de imersão no inglês, na jornada do zero à fluência, e estudar comigo durante 1 ano, do absoluto zero à fluência plena, treinar inglês todos os dias, participar do Conversation Club toda semana e de fato aprender o inglês da vida real. Só que essa oferta é por tempo limitado. Tudo o que você precisa fazer é vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. E eu te espero nesta jornada em direção à fluência. Let's go? Clica no link aí e vem comigo!